curiosa, né? Antes de entrar no ar, eu conversava com o Kleber, nosso diretor aqui. Ele falava, poxa, a seleção brasileira não serve nem para você convidar os amigos para tomar um refresco no bar da esquina lá, como acontecia algum tempo atrás. Né? Você ia lá, reunia os amigos e tal, vamos torcer pelo Brasil, aquela coisa toda. Parece que, e aí eu vou, concordo com o que o Ivan disse, o brasileiro não tem a mesma atração que o argentino tem. Eu não sei se isso é uma questão histórica, se ao longo do tempo a gente foi perdendo esse laço que nos unia ao futebol brasileiro. Teve divisão por causa de política mais recentemente, a partir de 2013, antes da Copa daqui no Brasil. Enfim, a seleção brasileira entrou num aspecto terrível. Eu acho que qualquer grande agência de propaganda do mundo hoje estaria quebrando a cabeça para pensar como faz para resgatar essa paixão do torcedor pela camisa da seleção que se perdeu ao longo dessa última década, pelo menos. Né? Eu concordo com tudo isso que o Ivan falou e acrescento um aspecto adiante dessa história. Né? Banalizou-se a seleção brasileira. O Brasil joga o tempo todo. São 18 jogos de eliminatórias. Antes, por exemplo, voltemos a 1978. O Brasil termina a Copa do Mundo em terceiro lugar. Vai jogar um ano depois. Hoje acaba a Copa do Mundo, 2 meses depois tem uma data FIFA. O Brasil joga toda hora. Então perde um pouco aquela questão do ineditismo, né? De ver a seleção brasileira, acompanhar a seleção brasileira. Isso está perdido, porque joga toda hora. Enche o saco. Você vê seleção brasileira jogando o tempo todo. E aí o cara fica enjoado, eu acho. E assim, a audiência ainda ela é considerável, mas horário nobre, TV aberta, sem concorrência. Aí o cara vai parar, o cara que gosta de futebol, pô, vou assistir a seleção brasileira. Aí ele assiste o primeiro tempo, vamos embora, que amanhã eu tenho que trabalhar. Pois é. Não, e corre-se o risco seguinte, a emissora concorrente, se colocar desenho do pica-pau, é capaz de ganhar da audiência da seleção. Pois é. É triste dizer isso. Eu acho que é muito triste. Eu não gostaria realmente, a gente brinca, às vezes ironiza aqui, mas esse laço que se esgarçou, que se perdeu ao longo do tempo, é muito triste, ainda mais vendo os hermanos aqui do lado, que fazem uma festa. Vocês vão ver o jogo da próxima terça-feira do Brasil lá na Argentina, como é que é, né? A paixão do torcedor argentino, que é algo impressionante. Bem ou mal, a data FIFA, não por culpa da data FIFA, porque a gente já sabia, mas por culpa talvez da Federação Paulista, que inchou o nosso campeonato, a decisão do Campeonato Paulista adiantou uma casinha e aí prejudicaria o início do Campeonato Brasileiro. Então, o que fez a CBF ontem? Alterou a data, principalmente dos jogos do Palmeiras e do Corinthians, de sábado para domingo. Né? Os times que iriam abrir o campeonato no sábado, agora vão jogar no domingo. Claro que isso tem a ver com ajuste também das emissoras que vão transmitir o campeonato. Lembre-se, agora você tem as 2 ligas a partir desse ano, cada liga defendendo os clubes que fazem parte, né, do acordo. Então você vai poder assistir um time num canal, outro time no outro canal, e a gente vai pôr na tela então as datas exatamente para o início do Campeonato Brasileiro, nos dias 29 e 30 de março. Então ficou assim, ó. Sábado Esporte, começam a disputar no dia 29, sábado, 6h30 da tarde, no Morumbi. E aí no domingo, nós passamos até, além de todos os outros jogos, né? Vamos combinar. Palmeiras e Botafogo, que seria o jogo da abertura, colocando aí o atual campeão, né? Seria para abrir o campeonato no sábado. O jogo vai ser domingo, 4 da tarde, no Allianz Parque. E o Corinthians vai a Salvador pegar o Bahia no domingo, às 8 da noite. Não sei se isso vai refrescar muito, mas vamos lembrar. Os atletas têm que retornar de suas seleções, disputar a final do Paulista, que vai ser na quinta-feira. E aí, até por ordem de você ter o tempo para descanso, então de quinta até domingo, haveria tempo suficiente para que as 2 equipes pudessem entrar em campo. É isso? Eu entendo que é preocupante, tá? Porque
caso a caso, tá? O Memphis, por exemplo, o segundo jogo dele pela seleção holandesa é no dia 23. Na Europa, eles foram mais racionais em relação à data FIFA, né? Como Vai jogar sempre. amanhã e domingo. Como sempre, né? E aí vai ter, lá no futebol europeu, uma semana de recuperação. Exato. A seleção brasileira, por exemplo, joga dia 25 contra a Argentina. E dia 27, 2 dias depois, é a final do Campeonato Paulista. Todas as seleções vão jogar no dia 25. Todas as seleções sul-americanas, né? O Carrilho, por exemplo, já avisou que está desgastado. Eu tenho certeza que ele vai ser titular da seleção peruana. Como é que ele vai chegar para esse confronto diante do Palmeiras? 2 dias depois. Porque ele deve jogar. E se o Estevão joga, por exemplo, pela seleção brasileira contra a Argentina? 2 dias depois ele tem que enfrentar uma guerra fora de casa. Então eu entendo que é preocupante, mas esse é o calendário do futebol brasileiro. Ninguém está preocupado com isso. Precisamos entregar a quantidade. E vai ser entregue. Nesse caso, eu acho que a Federação Paulista de Futebol tem mais culpa. Porque inchou o campeonato dela. É o campeonato mais inchado dentre todos os estaduais que são disputados no Brasil, com 16 times. Para fazer média com equipes que vão dar votos, né? No final das contas. Então, é o campeonato mais inchado que tem é o de São Paulo. 16 times disputam o Campeonato Paulista. É muita gente. É muita gente. E ele começou depois, né? Alguns estaduais começaram antes. O Carioca, por exemplo, começou antes e já acabou. Mas aí a pauleira começa semana que vem mesmo, porque aí você tem Campeonato Brasileiro, quer dizer, na semana que vem não, na outra semana, né? Semana que vem ainda está mais ou menos tranquilo, porque a data FIFA ainda vai até terça-feira, depois na quinta tem a decisão do Paulista, mais algumas decisões, fim de semana começa o Brasileiro, e aí na outra semana o bicho pega, porque aí você vai ter Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, aí é aquele bololô todo. É, exatamente. Na outra semana, no meio de semana, são as competições continentais, né? Então você vai ter um atrás do outro. Vai ter um atrás do outro. Agora acabou o refresco. É por isso também que devia se discutir a necessidade de tanta data FIFA.